Os últimos dias foram um verdadeiro colapso para o ditador venezuelano. Maduro perdeu uma de suas maiores fontes de financiamento, viu aliados sendo presos, enfrentou traições dentro do próprio regime e agora assiste impotente à ascensão de seus adversários. Maria Corina Machado está mais forte do que nunca e já se tornou a ponte direta entre a Venezuela e Donald Trump. Enquanto isso, a influência chavista desmorona e o cerco se fecha dentro e fora do país. E a crise não para por aí. Washington está pegando fogo. O embate entre Marco Rubio e Elon Musk colocou o Partido Republicano em chamas e até Trump precisou intervir. No meio desse caos, a estratégia americana para a América Latina muda drasticamente e Maduro fica cada vez mais isolado. Mas a humilhação não parou só no campo político. Dentro da Venezuela, o chavismo se virou contra si mesmo. Empresários ligados ao regime foram presos, acusações de corrupção explodiram, e os que antes se sentiam intocáveis agora correm desesperados para salvar a própria pele. E como se isso já não fosse suficiente, um dos torturadores mais temidos do regime foi capturado nos Estados Unidos. Maduro está acuado, traído e sem saída. O que aconteceu nos bastidores dessa queda livre? Como ele perdeu tudo isso em tão pouco tempo? Fique até o final deste vídeo e descubra os detalhes explosivos dessa história. Nicolás Maduro teve que lidar com a maior desilusão da semana, a confirmação do fim do apoio da Chevron, cortando uma das principais fontes de dólares do regime. Após tentativas frustradas de aproximação com o governo Trump, incluindo a visita do emissário Richard Grenell a Miraflores, a realidade caiu como um balde de água fria sobre o chavismo. Maduro, que esperava uma reaproximação com Washington, agora enfrenta um completo isolamento político e econômico. Diante dessa situação, Maduro reagiu tentando distorcer os fatos, acusando os Estados Unidos de terem cometido um erro ao sancionar a Chevron, quando, na realidade, os sancionados são ele e sua cúpula, por se recusarem a deixar o poder após a humilhante derrota eleitoral de 28 de julho. Em seu discurso, Maduro praticamente implorou para que a empresa continuasse operando na Venezuela, revelando a hipocrisia do chavismo. Afinal, como pode alguém que se diz anti-imperialista suplicar de joelhos para que uma gigante americana continue injetando dólares em sua economia? O fracasso da aproximação com Trump e a perda da Chevron fizeram Maduro partir para uma nova estratégia: ameaçar os Estados Unidos com a suspensão do recebimento de migrantes venezuelanos. Ele deixou claro que, após essa decisão de Washington, o regime não pretende mais colaborar com o governo americano nesse assunto. Maduro tentou justificar sua nova posição afirmando que queria apenas resgatar os venezuelanos presos e perseguidos nos Estados Unidos, alegando que ser migrante não é um crime e que os direitos humanos dessas pessoas deveriam ser respeitados. Ele disse que os Estados Unidos criaram uma perseguição inexplicável contra os migrantes e que o regime venezuelano estava pronto para acolhê-los de volta com um abraço amoroso. Como exemplo, citou o envio de aviões para trazer venezuelanos do Texas e de Honduras. No entanto, a desculpa não convence. Se Maduro realmente estivesse tão preocupado com os direitos dos migrantes, por que interrompeu os voos de repatriação logo após a saída da Chevron? O que tem a ver a suspensão das operações da petroleira americana com o retorno dos venezuelanos? A resposta é óbvia. O que realmente preocupa Maduro não são os migrantes, e sim o dinheiro. A confusão dentro do regime chavista ficou ainda mais evidente com as declarações desesperadas de Jorge Rodríguez, um dos principais operadores políticos de Maduro. Ele havia prometido ao ditador que conseguiria uma reaproximação com Trump através do ex-funcionário do governo americano Richard Grenell, mas agora precisou mudar o discurso. Rodríguez tentou minimizar o impacto da perda da Chevron, afirmando que o governo venezuelano foi proibido de pagar suas dívidas à petroleira americana e que o dinheiro seria investido na própria indústria petrolífera nacional. Queríamos pagar, mas não nos deixaram, disse Rodríguez, tentando transformar um revés econômico em uma suposta vantagem estratégica. Ele chegou ao absurdo de afirmar que os Estados Unidos deram um tiro no próprio pé, pois haveria uma fila de compradores de energia ao redor do mundo ansiosos para substituir a Chevron. Mas qualquer um que tenha um mínimo de conhecimento sobre o setor de petróleo sabe que isso é um completo disparate. A PDVSA não tem capacidade para assumir imediatamente os campos petrolíferos operados pela Chevron.
Além disso, extrair petróleo é apenas parte do processo. É preciso também vendê-lo, e as sanções dos Estados Unidos impedem que esse petróleo seja comercializado legalmente. Nenhuma empresa séria entraria nesse jogo sujo de contrabando. Para piorar a situação do regime, a ExxonMobil, inimiga declarada do chavismo e rival da Chevron nos Estados Unidos, continua operando livremente nos campos petrolíferos da Guiana. E quando Maduro tentou intimidar a petroleira enviando navios militares à região, o resultado foi um fiasco completo. A Chevron ignorou completamente as provocações venezuelanas, seguiu suas operações normalmente, sem sequer reconhecer a presença das embarcações chavistas. Diante dessa humilhação, Maduro decidiu partir para o teatro midiático. Como resposta à indiferença da Chevron, enviou mais embarcações à região, apenas para gravar vídeos de propaganda. O regime divulgou cenas de militares disparando no ar, simulando uma suposta demonstração de força contra um inimigo inexistente. Estamos decididos a usar nossas armas para defender nossa pátria, nossa revolução bolivariana. Jamais serviremos ao imperialismo, declarou o oficial em um vídeo grotesco, enquanto disparava ao nada, fingindo enfrentar um inimigo invisível. Essa é a realidade das forças armadas chavistas, gastando munição à toa, inventando ameaças, tentando mascarar a fraqueza de um regime que está ruindo por dentro. Enquanto isso, os países vizinhos continuam produzindo petróleo com multinacionais de verdade, exatamente as mesmas que Maduro tanto ataca. Além da crise no setor energético, o chavismo agora enfrenta um novo problema dentro de sua própria elite. A recente prisão de Francisco Convite, um dos grandes empresários ligados ao regime, causou pânico entre os chamados bolichicos, a classe pseudo-burguesa e pseudo-bolivariana que lucrou bilhões lavando dinheiro através de empresas de fachada e contas no exterior. Convite está preso no helicoide e nem mesmo suas conexões com os figurões do chavismo conseguiram libertá-lo. Seu aliado Raul Gorrin e outros poderosos tentaram intervir, mas, até o momento, sem sucesso. Convite é apontado como testa de ferro de Nicolás Maduro, e sua prisão gerou um terremoto dentro da elite chavista. O impacto foi tão grande que até mesmo magnatas ligados ao setor energético da Flórida tentaram interceder por sua libertação. No entanto, Convite continua detido, junto com outros 11 funcionários acusados de extorsão. Mas o que levou um dos principais operadores financeiros do chavismo a acabar atrás das grades, uma investigação interna revelou que ele possuía grandes quantidades de dinheiro não declarado, além de criptomoedas não reportadas. Além disso, há indícios de que ele estava traficando informações sensíveis para os Estados Unidos, justamente o país que Maduro tanto teme. O escândalo começou de forma inusitada, com um vídeo viral de uma briga de padel que circulou nas redes sociais. Um dos envolvidos era ligado ao Omar Henrique, produtor musical próximo de Nicolás Maduro e de seu filho, Nicolásito Maduro. O outro era Francisco Convite, sócio dos filhos de Cília Flores, esposa de Maduro. O que começou como um simples desentendimento entre aliados do regime, revelou uma batalha interna pelo poder, com o clã Maduro contra o clã Flores. Agora, Convite e vários comissários da Polícia Científica da Venezuela estão presos, acusados de corrupção e traição ao regime que antes protegiam. O empresário já havia sido investigado por seu envolvimento em um dos maiores casos de corrupção da história da PDVSA, um esquema de criptocorrupção que desviou cerca de 1,2 bilhão de dólares. Procurado pelas autoridades dos Estados Unidos, Convite permaneceu na Venezuela sob proteção do chavismo, mas essa proteção se esgotou, e agora ele é mais um nome descartado pela cúpula do regime. Além do petróleo, Convite também esteve envolvido no tráfico de ouro, transporte marítimo e esquemas de distribuição de alimentos, setores amplamente dominados pela elite chavista. Seu sobrenome carrega peso. Ele é neto do renomado cientista venezuelano Jacinto Convite, mas construiu um império nos bastidores da corrupção bolivariana. E os problemas do chavismo não se limitam ao território venezuelano. Nesta semana, foi revelado que um dos principais torturadores do regime, Rafael Quero Silva, foi preso em Miami, acusado de crimes migratórios. Mas sua detenção não é apenas uma questão burocrática. As agências federais dos Estados Unidos conduziram uma ampla investigação, ouvindo testemunhas e vítimas de torturas cometidas por ele.
Quero Silva foi um dos agentes mais cruéis da repressão chavista, especialmente durante as eleições fraudulentas de 2013, quando Henrique Capriles Radonski denunciou uma série de irregularidades no pleito vencido por Maduro. A repressão foi brutal, e Quero Silva, que comandava o destacamento 47 no estado de Lara, esteve diretamente envolvido em torturas e abusos contra manifestantes. A prisão só foi possível graças ao trabalho da jornalista Doricel Alvarado, que revelou em 2018 que Quero Silva estava vivendo em Miami, trabalhando como figurante em telenovelas. Sua investigação levou à abertura de um processo federal, que resultou na prisão do ex-torturador. Durante a repressão de 2013, inúmeras vítimas denunciaram as atrocidades cometidas por Quero Silva e seus subordinados. Um dos casos mais chocantes foi o de Esler Baz, um jovem que levou disparos de balas de borracha no rosto. Outro caso emblemático envolveu uma estudante que foi presa no destacamento 47, onde sofreu choques elétricos e teve o cabelo raspado. A humilhação e a tortura psicológica eram métodos comuns do regime chavista para intimidar opositores. As agências federais americanas reuniram depoimentos de dezenas de vítimas, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Colômbia, Espanha e Alemanha, mostrando a extensão da rede de repressão do chavismo. As atrocidades cometidas pelo regime chavista não se limitaram à violência física. As vítimas também relataram abusos psicológicos, incluindo ameaças de estupro contra mulheres detidas e até mesmo contra homens. O terror imposto pela repressão bolivariana ia além da tortura física. Era um sistema completo de humilhação e controle. Mas qual é a situação legal de Quero Silva nos Estados Unidos? Segundo informações obtidas, ele tentou obter uma autorização de permanência através de um visto de investidor, utilizando como intermediário seu sogro, que foi advogado de Hugo Chávez. No entanto, esse pedido foi negado e ele então solicitou asilo político. No momento, Quero Silva está sob custódia da Agência de Imigração Americana, detido em uma prisão para imigrantes no sul da Flórida. As denúncias contra ele não param de crescer. Testemunhas e vítimas de tortura forneceram seus depoimentos, que agora fazem parte do processo migratório contra ele. Nos Estados Unidos, existem leis que permitem o julgamento de pessoas que cometeram violações de direitos humanos em outros países, especialmente se suas vítimas estiverem no território americano. Esse fator pode ser determinante para que Quero Silva não seja simplesmente deportado, mas sim levado a julgamento. Algumas especulações sugeriram que ele poderia ser enviado para Guantánamo, mas até o momento, essa possibilidade não foi confirmada. O que se sabe é que ele terá uma audiência no final de março, onde será decidido se o caso continuará apenas no âmbito migratório ou se poderá evoluir para acusações criminais. O nome de Quero Silva também aparece em investigações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Penal Internacional. A advogada Tamara Suju, conhecida por seu trabalho na denúncia de crimes do chavismo, ajudou a impulsionar processos contra ele e outros militares envolvidos na repressão de 2014 no estado de Lara. A investigação não se limita a Quero Silva. Outros comandantes do regime, como Otávio Chacon e César Figueira, também estão sendo investigados por crimes cometidos naquele período. O mais espantoso é que, apesar de seu passado como torturador do regime, Quero Silva tentou viver tranquilamente nos Estados Unidos, chegando até a trabalhar como figurante em telenovelas. A audácia de um homem com esse histórico tentando se esconder a céu aberto é quase inacreditável. Como um ex-agente da repressão chavista achou que poderia entrar nos Estados Unidos sem ser identificado? Como ele acreditou que seu passado criminoso não seria descoberto? O fato de ter se exposto publicamente mostra que ele ou subestimou as vítimas, ou simplesmente não tinha noção da gravidade de seus crimes. A jornalista Doricel Alvarado, que investigou o caso, revelou que descobriu a presença de Quero Silva nos Estados Unidos em 2018, quando recebeu uma foto dele atuando como figurante em uma produção televisiva. A partir daí, começou a investigar e encontrou diversas evidências que ligavam o ex-torturador às forças de repressão chavistas. O trabalho de Alvarado resultou na abertura de uma investigação federal, na qual agentes americanos começaram a reunir provas e ouvir depoimentos das vítimas. Muitos dos relatos coletados indicam que ele não apenas comandava operações repressivas, mas também liderava pessoalmente ataques a manifestantes. Durante os protestos de 2013 e 2014,
Ele era frequentemente visto em tanques militares, comandando a repressão e incentivando os soldados a agirem com brutalidade. Em vídeos de época, ele aparece zombando dos estudantes, chamando-os filhinhos de papai, dizendo que estavam apenas incomodando a população. Diversas testemunhas relataram tê-lo visto dentro de tanques militares distribuindo bombas de gás lacrimogêneo e cartuchos de balas de borracha para os soldados encarregados de sufocar manifestações. Os dias de impunidade de Quero Silva podem estar contados. A prisão nos Estados Unidos representa um golpe para os agentes do chavismo que tentam escapar da Venezuela e se esconder no exterior. A prisão de Quero Silva nos Estados Unidos representa uma vitória do jornalismo investigativo. Doricel Alvarado, que primeiro denunciou sua presença em Miami, destacou que esse foi um esforço coletivo. Seu trabalho jornalístico ajudou a abrir caminho para uma investigação formal das autoridades americanas, enquanto organizações de direitos humanos documentaram os crimes cometidos por ele. O resultado desse esforço conjunto foi sua detenção pelas forças de imigração dos Estados Unidos. Desde que a notícia veio à tona, inúmeras pessoas têm entrado em contato com Alvarado relatando que também sofreram abusos nas mãos do ex-agente chavista e perguntando como pode se juntar às denúncias. Esses relatos revelam que a repressão não atingiu apenas manifestantes, mas também cidadãos comuns. A prisão de Quero Silva é um alerta para todos os agentes do chavismo envolvidos na repressão. Nenhum regime dura para sempre. E quando ele desmorona, os algozes que antes se sentiam intocáveis acabam sendo caçados mundo afora. O destino de Quero Silva deve servir como um aviso aos demais torturadores de Nicolás Maduro. Não importa para onde fujam, a justiça um dia os encontrará. Agora temos um recado importante. Se você quer continuar acompanhando essas análises e se aprofundar ainda mais nesse tema, torne-se membro do canal. Clique no botão Seja Membro ou no primeiro link do comentário fixado e tenha acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar muito este vídeo, porque isso ajuda na entrega para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas atualizações. E agora, não saia daqui. Assista ao próximo vídeo sobre as ameaças de Maduro contra os Estados Unidos. É só clicar no vídeo que aparece na tela. Até a próxima!